Olá, sou a Angélica Guerra de Souza, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje apresentarei o trabalho titulado A Contabilidade como Ferramenta para a Sucessão Familiar na Percepção do Condômino e do Contador. Esse trabalho foi realizado por mim em conjunto com Carolina Rolfo, Cristiane Gruger, Cláudio Michelin e Marivane Rossato. Devido ao atual cenário do agronegócio brasileiro ser mostrado promissor, intensificou-se a necessidade de ferramentas contábeis por seus gestores dessa atividade rural em busca de melhores gestão da sua atividade e tomada de decisões mais assertivas. Nesse sentido, questiona-se como é que a contabilidade pode ser um ferramental de apoio para a sucessão familiar em um condomínio rural. E para respondermos esse problema, objetivou-se de forma geral analisar a contabilidade como ferramental de apoio para a sucessão familiar em um condomínio rural. E para atendermos esse objetivo geral, objetivou-se de forma específica descrever o condomínio rural, bem como perfis dos entrevistados, verificar a percepção do condômino e do contador quanto à sucessão familiar rural e a contabilidade como ferramenta para a sucessão familiar. O referencial do trabalho abrangeu-se a contabilidade rural, a sucessão familiar e o planejamento sucessório. Esse trabalho enquadrou-se numa qualitativa, descritiva e estudo de caso. Quanto às análises e discussões dos resultados do condomínio rural. O condomínio familiar rural AgroSFM está situado na região central do Rio Grande do Sul. É formado pelos pais e 2 filhos. Em 1996, adquiriu-se a primeira propriedade rural com 116 hectares. O primogênito ingressou na atividade rural no ano de 2000. Por volta de 2009, o segundo filho também ingressou na atividade rural. Em 2013, foi constituída a sociedade condominial entre o casal e os 2 filhos, ficando 80% com os pais de participação e o restante foi dividido entre os 2 filhos. Atualmente, o condomínio possui cerca de 1.821 hectares. Cultiva as culturas temporárias como milho, aveia, azevém, soja e trigo, sendo soja e trigo as principais culturas. Perfil dos entrevistados. O E1 é membro do condomínio, é do sexo masculino, tem 33 anos de idade, formado em agronomia, atua nessa função há 10 anos, exercendo atividade administrativa, financeira e operacional. O E2 é contador do condomínio, é do sexo masculino, atua nessa função há 20 anos e tem 39 anos de idade. Categoria de análise. Essa figura é uma nuvem de palavras criada com as falas dos entrevistados. A partir delas foram desenvolvidas as categorias de análise, que são gestão na atividade rural, planejamento da sucessão familiar, contabilidade para atividade rural e dificuldades e desafios das atividades, que serão detalhados a seguir. Gestão na atividade rural. Após a análise das falas do condômino, verificou que ele reconhece a importância de estar assessorado na parte agronômica, contábil e jurídica. Salientou ainda que o planejamento da gestão na atividade é afetado por alguns elementos externos, como o clima, mas que, apesar das dificuldades, busca o crescimento tanto na produção quanto no faturamento. Já o contador relatou a necessidade da gestão com eficiência, para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo. Portanto, a partir das suas falas, percebe-se que eles têm conhecimento e buscam uma boa gestão. Planejamento da sucessão familiar. Na percepção do contador, o planejamento sucessório está vinculado principalmente com o planejamento tributário. Ainda, para o condômino, destacou que apesar de atualmente não possuir um planejamento sucessório no condomínio, na sua percepção a sucessão do condomínio iniciou quando ele e seu irmão optaram por permanecer na atividade rural. Percebe-se que, a partir das falas dos entrevistados, que os mesmos denotam conhecimento sobre a temática, assim como reconhecem a importância da contabilidade para auxílio no processo de planejamento sucessório. Contabilidade para a atividade rural. O condômino relatou que a contabilidade na atividade rural é fundamental para a construção de um bom planejamento tributário. De modo similar, o contador também relatou que a contabilidade é essencial para o planejamento, economia tributária e sucessória. A partir das falas dos entrevistados, percebe-se que os 2 reconhecem a importância da contabilidade na atividade rural. Dificuldades e desafios da atividade rural.
O condômino mencionou que a sua maior preocupação está na mão de obra qualificada e comprometida, além das dificuldades diárias atreladas à atividade rural, que o seu desafio futuro é a sucessão familiar. Já na visão do contador, o desafio atual está atrelado ao planejamento tributário e à insegurança jurídica, já que um planejamento a longo prazo pode perder a validade tendo em vista as alterações legais. Portanto, conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, onde analisou-se que a contabilidade é um ferramental de apoio para a sucessão familiar do condomínio pesquisado e dando suporte de planejamento sucessório e gerencial da atividade desenvolvida por esse condomínio rural. Obrigada por assistir esse vídeo.